Olá, estamos iniciando mais um programa do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, Entrevistas. Hoje teremos o prazer de entrevistar Tereza Helena Gabriele Barreto Campelo, que foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Vamos conhecer as atividades da nossa convidada no Rio Grande do Sul e no Ministério de Desenvolvimento Social e de Combate à Fome. Vamos refletir sobre as ações prioritárias para o combate à pobreza e extinguir a desigualdade social no Brasil. Nossa convidada é economista formada na Universidade Federal de Uberlândia e foi professora de economia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. É doutora notório saber em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Teve uma participação importante como assessora da Presidência da República na organização e implantação da Bolsa Família. Esteve à frente de projetos prioritários na área de desenvolvimento, como os programas de produção de biodiesel e etanol, Territórios da Cidadania, Plano Nacional de Mudanças Climáticas, Programa de Produção Sustentável de Óleo de Palma e do Mutirão Arco Verde, que levou serviços públicos, regularização fundiária e fomento ao desenvolvimento sustentável na Amazônia. Foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no período de 2011 a maio de 2016, tendo coordenado o Plano Brasil Sem Miséria, que retirou 22 milhões de pessoas da pobreza extrema. Muito obrigado, Tereza Campelo, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua atuação no estado do Rio Grande do Sul e como ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Obrigado a você, Isaac. É sempre uma oportunidade estar falando, principalmente, eu acho que nessa tua perspectiva, né, na perspectiva do trabalho, de tentar pensar o Brasil do futuro. Eu acho que nós temos um desafio muito grande no Brasil hoje, que é se colocar numa perspectiva de poder avançar, né? Avançamos muito no último período, no período pós-Constituição de 88. Agora estamos num momento de inflexão muito difícil no país, portanto, olhar para frente, conseguir colocar perspectiva para a nossa juventude, para os nossos trabalhadores, pesquisadores, é absolutamente estratégico e fundamental. Então, parabéns pela iniciativa e pelo trabalho. Eu acho que podia dizer que acho que sou de uma geração privilegiada, que eu me formei no final do período da ditadura, né? Então peguei aquela fase final de luta e da construção da Constituição de 88, e meu primeiro trabalho como economista foi no governo do prefeito Olívio Dutra, né? Logo depois da Constituição, primeiro processo de abertura que nós temos no Brasil, já eleições de fato consideradas livres. Olívio é eleito, assim como outros prefeitos progressistas no Brasil, com o desafio de iniciar um governo implantando já a própria Constituição. E então acho que foi um dos governos que começa a se colocar numa perspectiva de um processo de democratização. Você vê, a gente implantou no governo Olívio lá, né, em 89, a primeira proposta de orçamento participativo que virou uma referência no mundo. Eu tive a oportunidade de trabalhar e coordenar o orçamento participativo com o prefeito Olívio Dutra, que partia já de uma perspectiva de que o Estado tem a obrigação de garantir direitos, serviços, acesso, e que os fundos públicos têm a função fundamental
de ser voltado para a população de baixa renda, para toda a cidade, mas principalmente atender aqueles e cobrir o que era um passivo gigantesco num país tão desigual quanto o Brasil. Então, eu acho que as experiências que nós tivemos no Rio Grande do Sul, assim como em outras cidades, elas foram inspiradoras de parte do que a gente acabou desenvolvendo nesse período posterior no governo federal, no próprio governo estadual. Então, para mim foi um privilégio muito grande ter trabalhado na prefeitura, e eu acho que essas questões, que é democratização, a escuta, né, o processo de participação não ser só um processo de escuta, ser também um processo de controle social, que eu acho que é uma das grandes inovações que vem já na Constituição de 88, o SUS é muito parte desse processo de construção. Depois, com o Olívio também no governo do Estado, eu tive oportunidade de participar de um governo com essa agenda. E aí eu acho que a gente poderia dizer o seguinte: primeiro, quais são as grandes questões que marcaram esse período na década de 90 que eu tive no Rio Grande do Sul? A questão da participação social, a questão do que a gente chamava de inversão de prioridades, né? O que a gente acabou chamando de inversão de prioridades? Você tinha na história do Brasil o Estado brasileiro voltado para perpetuar o próprio processo de acumulação dos mais ricos. O inverter prioridade significa pegar os fundos públicos, inclusive do ponto de vista das receitas, né? Quer dizer, como construir uma estrutura tributária mais progressista, como garantir que os fundos públicos pudessem, né, ser carreados para aqueles que mais precisam. Então, participação popular, inversão de prioridades e um modelo de desenvolvimento econômico onde a questão da inclusão fosse parte desse modelo, né? E eu acho que essas três grandes questões que já estavam postas na década de 90, que foi uma década muito difícil. Governar na década de 90 foi um grande desafio, porque os governos que tentaram trabalhar com essa visão, como foi o governo do Olívio na prefeitura e no governo do Estado, o governo do Tarso Genro, vinha na contramão do que estava acontecendo no governo federal. Na década de 90, a gente teve uma tentativa, né, e a implantação de um modelo no Brasil, que é um modelo que fez muito sucesso na década de 70 e de 80, né, que a gente costuma chamar, apelidar de neoliberalismo, que é o quê? Criar a ideia do Estado mínimo, né, e no Brasil essa ideia do Estado mínimo estava vinculada também a um processo de privatização. Você vê, a gente fala disso hoje, falando da década de 90, e leva um susto, né? Porque essas ideias, que são ideias superadas no mundo todo, né, de reduzir o Estado, de que o Estado não tem mais um papel, volta à tona no Brasil, agora em 2016, 2017, com essa ideia de reduzir o Estado, cortes de políticas sociais e assim por diante. Então, na década de 90, nós provamos desse remédio, né, desse veneno, e o Brasil já sabe, já experimentou esse processo e sabe que o resultado foi: nós não crescemos com os cortes, né, nas políticas públicas, a pobreza aumentou e o país ficou estagnado nessa década que foi uma década perdida. Então, eu acho que esse período no Rio Grande do Sul foi um período de grande aprendizagem para a gente poder ter implantado, a partir de 2003, um governo que bebeu dessa experiência, né, da participação popular, da radicalização da democracia, né, dos fundos públicos voltados para a população e de um modelo de desenvolvimento que tem como base a questão da inclusão, né? Portanto, é mais do que a justiça social. Então, tentando trabalhar um pouco o que essas duas questões têm em comum, eu diria isso. E nos conta alguma coisa sobre o tempo que foi ministra. Bom. Essa experiência foi uma honra muito grande, imagina, poder servir o país como ministra. E o que eu acho que foi fundamental é que a agenda de combate à pobreza, né, você vê, o presidente Lula, quando ele assumiu, ele colocou uma agenda, né, que era o Fome Zero. Quando o Fome Zero foi lançado, as pessoas achavam um contrassenso. Imagina, a palavra de ordem do governo tem duas coisas negativas: fome, que é uma palavra negativa, e zero, que é outra palavra negativa. E esse virou um slogan que hoje, diga-se de passagem,
é o slogan das Nações Unidas para orientar o mundo no combate à fome. Então, e a presidenta Dilma lança o Brasil Sem Miséria, quer dizer, bota também no nome da sua marca uma palavra que teoricamente seria negativa, né? Mostrando o quê? Não só a ousadia, a coragem, mas que para você poder combater um problema desse tamanho, como foi a fome e a miséria, você tem que trazer isso para o centro da política pública. E eu acho que as duas agendas, né, a do presidente Lula de combate à fome e todo um processo que iniciou aí o combate, a construção de políticas públicas voltadas ao combate à pobreza e depois com o Brasil Sem Miséria, elas tinham esse elemento como um elemento central, que era o centro do governo e o conjunto do governo tinha que estar voltado a tratar essa política como uma política prioritária. Quer dizer, não é só, Isaac, eu acho que isso é uma questão muito importante, que a política social sempre era uma política marginal. Se você tem uma ação como um projeto, você tem a ação central que é econômica, e aí a questão social é uma questão secundária. Governo Lula e governo Dilma colocaram a questão social como centro da questão econômica, né? E eu acho que isso é muito importante, por quê? Porque o econômico e o social são indissociáveis. E quando você trata assim, um alimenta o outro, né? Quando você tem um país de 210 milhões de habitantes, um país pobre, né? Quando você enxerga isso como um potencial, quer dizer, eu tenho um mercado interno enorme, eu tenho 210 milhões de pessoas que querem se alimentar, que querem educação, que querem saúde, que querem comprar, significa o quê? Que isso é um potencial econômico. Se essa população tiver renda, se essa população tiver oportunidade, isso vai dinamizar a economia. Quer dizer, a questão social deixou de ser uma questão só de justiça. É fundamentalmente uma questão de direito e de justiça. Mas mais que isso, é também o potencial de ser um motor de desenvolvimento econômico. Então, isso eu acho que é uma questão central. Isso foi o que permitiu que a gente, mais do que garantir, né, com o Bolsa Família, que 36 milhões de pessoas saíssem da linha de pobreza, mais do que garantir cisternas, a gente pode falar um pouco sobre isso, né? 1.200.000 cisternas, qualificação profissional, quer dizer, o conjunto de realizações que nós tivemos com o Brasil Sem Miséria, a gente tivesse também isto como um elemento de dinâmica econômica, garantindo que o Brasil melhorasse sua produção de alimentos, melhorasse o seu mercado interno e fosse bom para todo mundo, não só para a população pobre, mas para o comerciante, para o empresário. Eu acho que essa é a questão fundamental que a gente deveria estar discutindo para pensar o futuro. Muito bem. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos para comentar algumas publicações sobre a temática que Tereza Campelo está nos relatando aqui. Até já. Voltamos com essa interessante conversa com Tereza Campelo. Tereza, durante as suas atividades no Ministério, foram publicados vários livros importantes, como, por exemplo, O Brasil que Queremos. Foi também lançado o livro Faces da Desigualdade no Brasil, um olhar sobre os que ficam para trás, e um legado dessa atividade, que é O Brasil Sem Miséria. Poderia comentar essas publicações? Vamos começar por esse aqui, tá, Isaac? Olha só. Quando a proposta do Brasil Sem Miséria era em 4 anos, né, a gente atingir um conjunto de metas. É muito comum no país as pessoas primeiro não colocarem meta no que vão fazer, né? A gente, quando lançou o Brasil Sem Miséria, tinha meta, quantas cisternas a gente queria fazer, quantas qualificações profissionais, quantas pessoas tinham na miséria, ponto por ponto. Eram 120 metas, né? No final de 2014, que foi o final do prazo que a gente tinha estabelecido para trabalhar, nós publicamos esse livro, são 800 páginas. Nós cumprimos todas as metas, Isaac. Formidável.
Todas as 120. Nenhuma meta a gente chegou em 100%. A que foi menor foi 105%, que foi o número de cisternas, que era para fazer 750 mil, nós fizemos mais de 800 mil. Então, todas as metas foram cumpridas. Por isso, não saiu em nenhum jornal, não saiu em nenhuma televisão, não saiu em lugar nenhum. O Brasil, primeiro, não valoriza esse tipo de atividade. A gente resolveu fazer um registro, por quê? Porque a gente também não tem a tradição no país em registrar o conjunto inclusive do que deu certo, do que deu errado, várias das coisas que a gente se dispôs a fazer. A gente alterou, inclusive a meta para frente, né? Nenhuma meta a gente reduziu, muitas a gente ampliou. A gente tinha a meta, por exemplo, de fazer qualificação profissional para em torno de 800 mil trabalhadores. Nós fizemos 1.800.000 com o Pronatec, que lamentavelmente, cursos de qualificação profissional foi extinto pelo atual governo, né? E assim por diante. Então, esse é um e-book, ele está disponível, né, para qualquer pesquisador, cientista, para a população. É um livro fácil, de fácil acesso, as pessoas podem baixar, né? O Brasil Sem Miséria, que tem um PDF disponível na internet. Então, o que eu acho que vale a pena, que eu acho que é interessante é isso. A gente colocou as metas, cumpriu as metas e, por incrível que pareça, isso não sai em lugar nenhum. Se não tivesse cumprido uma meta, certamente tinha virado manchete de jornal, né? Esse outro livro eu acho bem interessante, eu acho que ele bate muito com essa perspectiva de pensar o futuro. Foi uma reflexão aí de um conjunto de atores, não só de autores não só da área de desenvolvimento social, mas saúde, educação, desenvolvimento econômico, coordenado pelo professor Emir Sader, tentando pensar o país no próximo período e reter aquilo que são os elementos fundamentais. Por exemplo, no caso do combate à pobreza, o que a gente tentou refletir aqui nesse trabalho, né? Quais são as questões que devem estar presentes ao se pensar no combate à pobreza, né? Uma delas a gente comentou no bloco anterior. Não é possível dissociar desenvolvimento econômico do social. Agora é fácil falar isso, né? Agora até as Nações Unidas pegam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e fala isso. O social, o ambiental e o econômico são uma coisa só. Isso já estava previsto quando a gente começou a discutir o Brasil Sem Miséria, que a gente devia estar em cada uma das ações pensando não só em levar a renda para a população de baixa renda, mas garantir que essa renda fosse elemento de dinamização do mercado, qualificar o nosso trabalhador, porque o Brasil precisa estar preparado para desafios no futuro. Quer dizer, que você ter uma mão de obra desqualificada é ruim para a economia, não é só ruim para o trabalhador que vai continuar num trabalho precarizado, ganhando menos, mas é ruim para o país. O país precisa melhorar sua produtividade. Como se faz isso? Qualificando esse trabalhador. Então, como juntar essas coisas, eu acho que é uma das grandes questões que a gente pensa. Que Brasil que nós queremos? Um Brasil onde a população tem acesso não só à renda, mas à educação, à qualificação profissional, à saúde e assim por diante. Portanto, a política de combate à pobreza ela tem que ser multidimensional. Não é só renda, tem que ter o conjunto das outras coisas, até porque o cidadão é um cidadão inteiro. E o Estado tem que estar enfrentando a questão da pobreza, as suas várias faces, não? E num país pobre como o Brasil, como países na África, como países na América Latina, não basta a gente pensar em projeto piloto. Tem gente que acha lindo, você faz um projetinho piloto perfeito que funciona numa determinada cidadezinha e consegue ser eficiente. Isso não serve para o Brasil. Né? Tem milhões de pessoas que não tinham água, que não tinham esgoto. Quer dizer, programas para enfrentar a pobreza, eles têm que ter escala. E eu acho que esse é o grande mérito das ações que nós fizemos, que foram ações com escala. Quando a gente fala... E é por isso que o mundo todo olhou para o Brasil. Né? Quer dizer, quando você fala... Quantas pessoas você tirou da pobreza? Você fala em 36 milhões, 40 milhões de pessoas que passaram de uma situação de pobreza para saindo da linha de pobreza, não só da extrema pobreza. Você fala em 48 milhões de pessoas que tiveram acesso ao saneamento básico. Né? Você fala milhões de jovens negros que entraram na universidade. Então, isso significa o quê?
política pública atuando para mudar não uma situação específica de um ou de outro indivíduo, mas tentar trabalhar com um conjunto de atores mudando de fato a situação do país. Então, quando a gente escreveu, você comentava do Face da Desigualdade, que na verdade é uma publicação do ano passado, já quando tinha acontecido o golpe no Brasil, do impeachment, uma das preocupações de discutir o Face da Desigualdade é que começou a se falar no Brasil o seguinte: não, o governo Lula e o governo Dilma até que foi bom, o Bolsa Família é bom, mas é só consumo, né? Então passou a ideia de que o processo de inclusão social nos nossos governos foi um processo conjuntural, que mexeu com uma parte superficial das transformações, quando, na verdade, as mudanças foram mudanças estruturais. Quando a gente vê os dados de educação, por exemplo, a gente vê que os mais pobres no Brasil, pegar um dado estratégico fundamental, jovens no ensino médio na idade certa. No Brasil, a tradição era o quê? Os jovens pobres não conseguiam nem chegar no ensino médio. Quando chegava no ensino médio, chegava com um nível de defasagem muito alto. Às vezes, já adultos fazendo educação de jovens e adultos, já, né, com 20, 30 anos de idade, tentando concluir seus estudos. No Brasil, passou de os mais jovens, os mais pobres, né, quando começou o governo do presidente Lula, em torno de 10% dos jovens pobres só chegavam no ensino médio na idade certa. Terminamos nosso governo com 40%. Multiplicou por 4. Certo? É pouquíssimo ainda, somente 40% dos jovens mais pobres concluem o ensino médio. Mas mostra como foi alterado. Quer dizer, você leva 500 anos de história para que os mais pobres, 10% dos jovens mais pobres no Brasil estejam no ensino médio na idade certa. E aí, em 13 anos, você pula para 40%. O que isso mostra? Isso mostra que é possível, que o Estado pode atuar, né? Que a pobreza não é natural e que você pode romper com o ciclo de pobreza, né? Eu acho que essa é a questão fundamental que eu acho que esse período de 13 anos mostra. Esgotamento sanitário, água, 38 milhões de brasileiros passaram a ter acesso à água de qualidade. Isso é um número muito impactante, né? 48 milhões de brasileiros com acesso ao saneamento básico. É como se a gente tivesse botado saneamento básico na Argentina inteirinha em 13 anos. Isso é um feito estratégico fundamental e praticamente esquecido e não divulgado. Isso não é consumo. Cisterna não é consumo. Luz para todos não é consumo. 15 milhões de brasileiros viviam no campo na Idade Média, saíram da Idade Média e entraram em plena modernidade. Isso não é consumo, isso é estrutural. E eu acho que é muito importante que a gente discuta isso. O Brasil era conhecido como um país historicamente produtor de alimentos. No Brasil, nós nunca tivemos problema em produzir alimentos. Tem países que têm, né? Não tem solo, não tem clima, né? Não tem um conjunto de elementos que permitisse que fosse um grande produtor de alimentos. Não, a marca do Brasil é conhecido por produzir alimentos e, ao mesmo tempo, convivia com a fome. Quer dizer, a fome não resultava da falta de produção de comida no país. Resultava do quê? Da falta de acesso. Então, o Brasil saiu em 2014 do mapa da fome por esse conjunto de iniciativas, garantir acesso, e não saiu só do mapa da fome. Estava à véspera de sair de um conjunto de mapas, e eu acho que a gente tem que se colocar essa perspectiva. Só tem uma forma de romper com esse passivo, né, que excluiu a população pobre, majoritariamente negra, que impedia as nossas crianças de ter um futuro diferente do que foi fadado para os seus pais. E isso só é possível com políticas públicas e garantindo que o Estado seja o provedor, né, e o garantidor dessa rede de proteção. Então, eu acho que o debate fundamental que nós temos que estabelecer no Brasil hoje é romper com essa ideia, com uma ideia atrasada de que o Estado brasileiro é muito grande. Não, o Estado brasileiro, ele, historicamente, inclusive, ele nem chegou aos mais pobres. Então, a grande missão do Brasil é exatamente garantir que o país seja um país de fato para todos e não um país mesquinho, pequenininho, que era um país só para poucos.
Na realidade, Tereza, eu penso que a natureza privilegiou o Brasil. O Brasil é um país de abundância, mas o cenário é de escassez. E isso se deve a políticas públicas mal feitas, né? Privilegiando uma classe em detrimento à maioria da população. Eu acho que o seu depoimento mostra que se nós fizermos as corretas escolhas de políticas públicas, que tenham como base a ética e o espírito público, nós vamos fazer um Brasil melhor. Nós estamos chegando ao final da entrevista, Tereza, e o Movimento 2022, o Brasil que Queremos, ele pretende envolver os jovens na construção de caminhos para um Brasil melhor e mais justo. Nesse minuto final de programa, você poderia dar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Olha, eu acho que eu sou de uma geração privilegiada que pôde ter a oportunidade de ajudar a transformar esse país, né? A juventude, às vezes, olha o Brasil hoje e não consegue ter na retina marcada a imagem que eu tive de criança, né? Que eu fui jovem, pequenininha, eu fui criada no Recife e convivi com o flagelo da seca e a população pobre, né? Desesperada, faminta, doente, nas ruas do Recife, coisa que a gente ia para o Recife há 2, 3 anos atrás e não via e volta a ver hoje. Então, é muito importante que a juventude, primeiro, estude e enxergue o que aconteceu e esse processo de transformação, que foi um processo, uma revolução silenciosa, eu diria, né? Entenda, né, que é possível transformar e que essa transformação está na mão de vocês. Portanto, o Brasil precisa muito, né, da força da juventude para que a gente continue lutando para construir um outro país. O país ainda é um país de poucos. E eu acho que ele tem a obrigação de ser um país de muitos. Isso depende, né, dessa nossa juventude que está chegando aí cheia de... Eu acho que a juventude hoje, né, é talvez um dos grandes elementos de transformação. As mulheres que foram para as ruas e a juventude é o que vai nos ajudar a reverter essa situação dramática que o Brasil vive hoje, de fim da democracia, de impedir que essas eleições sejam eleições com um debate democrático real, certo? E garantir que a gente volte a ter uma eleição livre no país e volte a ter uma democracia. Belas mensagens, Tereza. Gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de podermos conversar e refletir sobre os problemas sociais brasileiros e colocando um horizonte otimista. Certamente os temas que nós discutimos serão muito importantes para conquistarmos o Brasil que queremos. Muito obrigado, Tereza. E esse e outros programas do 2022, o Brasil que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá!